A paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui conosco. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo ao meu Deus na Igreja Assembleia de Deus do Campo de Uruçuca, no estado da Bahia. Nosso pastor presidente é o pastor Pedro Santa Inês. Nós estamos aqui para ministrar mais uma lição de escola bíblica dominical aqui no nosso canal, que se chama EBD e Crescimento. Nós estamos trabalhando aí a temática central do trimestre, onde segue a seguinte temática: aviva a tua obra. Nesta oportunidade, nós vamos ministrar a lição de número 8, que vai ser lecionada aí no dia 19 de fevereiro de 2023. Nós sempre gravamos a aula com antecedência, toda quinta-feira nós postamos aí as nossas aulas de escola bíblica dominical. Nós hoje vamos trabalhar o seguinte tema: o avivamento espiritual no mundo. Acompanhe comigo aí na sua revista. O textuário está da seguinte forma: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 45, versículo de número 7. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A verdade prática nos deixa bem esclarecido sobre a proposta da lição, que o verdadeiro avivamento para a Igreja do Senhor Jesus só pode vir pela pessoa do Espírito Santo. A palavra-chave da nossa lição que nós vamos trabalhar hoje é despertamento. Falando em despertamento, eu escrevi algo aqui muito interessante, da seguinte forma: tanto o esfriamento como o avivamento espiritual é um processo que se desenvolve. Então, hoje nós vamos mergulhar nesta lição dentro do resumo. O objetivo aqui é trazer um resumo para o querido professor, para os alunos também que vão estar assistindo esta aula. A nossa lição ela está dividida aí em 3 objetivos. O primeiro objetivo que nós vamos trabalhar é o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo objetivo, os grandes avivamentos no mundo. Terceiro e último objetivo, os avivamentos mudam a história. A leitura bíblica em classe, ela está registrada aí no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 7 ao versículo de número 10. Do capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 5, e apenas aí o versículo 9 do capítulo 47. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, como é de costume, eu quero fazer um pedido especial para você que está assistindo essa aula. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ajude a divulgar o nosso trabalho aqui, compartilhando esse vídeo com pessoas, com irmãos, não esquecendo de deixar o seu like. Eu quero também mandar um abraço, uma paz do Senhor para todos os irmãos que têm nos mandado mensagens, irmãos que estão espalhados aí pelos estados do nosso Brasil, que sempre com todo carinho nos mandam mensagens. É uma alegria, e isso mostra que o nosso trabalho ele tem dado resultado e o nome do nosso Senhor é glorificado em todo o tempo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de mandar uma mensagem de onde você está assistindo essa aula, o estado ou a cidade em que você está assistindo essa aula. Deixa aqui embaixo, na parte de baixo, uma mensagem, uma paz do Senhor, o estado ou a cidade de onde você está assistindo esta aula. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Esse aqui é o 37, versículo 7 até o versículo de número 10. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou na sua revista. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles,
cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem os quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 47, do 1 ao versículo de número 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje, ela tem como base dois textos do capítulo do livro de Ezequiel, o capítulo 37 e o capítulo de número 38, que nós devemos observar dentro desta proposta da lição de hoje, é que o texto de Ezequiel está falando especificamente para Israel. Porém, o pastor Elinaldo Renovado aplica esta visão do profeta Ezequiel, tanto a visão do vale de ossos secos, como também das águas purificadoras, aplicam à igreja, trazendo assim uma tipologia de um avivamento espiritual no mundo. O livro de Ezequiel, eu quero até dar uma dica para você, tem aulas aqui gravadas do trimestre passado. Nós estudamos aí no ano de 2022, o quarto trimestre, a aula 10, aula 10, 11 e 12. Você pode assistir lá. E lá nós temos lá uma abordagem mais ampla a respeito destes textos que nós vamos estudar hoje de forma bastante resumida, porque a finalidade aqui é mais aplicar a aplicabilidade para a vida da igreja. O livro de Ezequiel, para que os irmãos possam entender melhor, alguns professores já têm noção, está dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco eu coloquei aqui, ó, o capítulo 1 de Ezequiel 24. Esse bloco fala do período anterior à destruição de Jerusalém. Ou seja, fala do juízo de Jerusalém. Vocês vão encontrar o juízo de Deus que vinha sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo, sobre o povo, sobre o reino de Judá e toda Israel. Eu quero apenas ler o capítulo 6, rapidamente aqui. O capítulo 6, vocês percebem aí uma destas abordagens do juízo que viria sobre Israel. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 5, está escrito: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim,
eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares e quebradas vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Versículo 5: e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Então observe que o oráculo de Deus, transmitido através da boca do profeta Ezequiel, fala justamente desse período que é anterior à destruição de Jerusalém, o juízo que viria sobre a cidade, sobre o templo, sobre o povo, sobre o reino de Judá, sobre todo Israel. O segundo bloco, ele vai aí, ele abarca do capítulo 25 ao capítulo de número 32, fala sobre o juízo de Deus sobre as 7 nações, nações gentias. Você vai ver essa abordagem. A partir do 33, capítulo 33, até o final do capítulo de Ezequiel 48, nós podemos aí analisar e perceber o plano de Deus de restauração para Israel. A gente faz essa divisão para que os irmãos possam ter uma compreensão melhor a respeito do livro de Ezequiel. Lembrando que nós temos aulas aí que pode ajudar o professor a ter um entendimento. Talvez o professor não foi um professor que estava aí no ano de 2022 dando aula, e eles podem lá assistir a partir da aula de número 10, 11 e 12. Nós vamos estar falando a respeito desse conteúdo, deste assunto aí. O primeiro ponto da nossa lição fala justamente sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. Aí o primeiro parágrafo vai falar justamente sobre a calamidade e restauração. Primeiro nós vamos falar aí sobre a calamidade. A calamidade que veio sobre Israel, e eu quero aproveitar esse gancho aqui, a gente vai trabalhar em cima dessa abordagem. Quando eu falo a respeito, nós vamos falar isso sobre tanto o esfriamento como o avivamento. Eu vou usar esse termo aqui sempre hoje, é um processo. Grave bem isso aqui, é um processo. Por que um processo? Porque a visão que o profeta teve a respeito de Israel sobre a calamidade, sobre a apostasia, o cenário de apostasia, de pecado, de afastamento, que vem dentro da história de Israel, foi um processo. Por que foi um processo? Porque à medida que o povo foi se corrompendo, à medida que o povo foi se apostatando de Deus, à medida que o povo foi mergulhando no pecado, foi se afastando de Deus, Deus sempre dava um alerta para o seu povo. Deus sempre usava os profetas para falar com a nação de Israel. E aqui nós podemos usar 3 profetas que Deus aí vai levantar diante de uma crise. A crise, muitas vezes, quando ela alcança determinado lugar ou cidade, como foi o caso de Israel, Deus, diante de uma crise, de um cenário de pecado, de um cenário de apostasia, de idolatria, os anciãos, os sacerdotes, o povo, os nobres, todos estavam corrompidos. Então nós tínhamos o quê? Uma crise espiritual, onde o povo se afasta de Deus e mergulha na apostasia. Então Deus aí começa a levantar o profeta Jeremias diante de uma crise, né? Deus levanta o profeta Jeremias, que vai falar diretamente ao povo, o povo vai ignorar. Deus vai levantar nessa crise, Deus vai levar tanto o profeta Ezequiel como o profeta Daniel. Leva Daniel para a capital da Babilônia e leva o profeta Ezequiel para o acampamento onde ficou os exilados lá em Tel Abib, né, junto ao rio Quebar. Então Deus levanta estes homens para trazer, como para servir de oráculo de Deus, para trazer a mensagem de Deus, uma mensagem de arrependimento. Porém, como eu falo que é um processo, e eu gosto de usar esta palavra, o povo foi se afastando, o povo foi entrando na iniquidade, e esse processo levou o quê?
a uma calamidade, levou a uma calamidade, a um cenário de apostasia, a um cenário de pecado, de afastamento de Deus. Então Deus aí precisa, de forma punir, castigar, porque Deus ele ama a nação de Israel. Deus amava e ama a nação de Israel. E essa restauração é uma restauração unilateral. Quando Deus decide ali punir, usar os profetas, como usou mesmo o profeta Abacuque, né? No primeiro capítulo, no segundo capítulo de Abacuque, Deus usa o profeta Abacuque para profetizar um pouquinho antes do exílio babilônico, no final do reino de Josias para Jeoaquim. Deus levanta o profeta Abacuque, que foi um dos profetas menores que Deus usa nesse aspecto. Então Deus leva o povo como um ato de misericórdia e livramento, para preservar a nação, para ficar cativo dos babilônicos durante um período que abarca 70 anos, durante 3 levas. No ano 605 a.C., 597 a.C. e, por fim, 586 aqui, ó. A última leva. Nessa primeira leva, nós temos Daniel sendo levado para a capital Babilônia, que era um dos nobres. Na segunda leva, nós temos aí o profeta Ezequiel, que é levado para o acampamento dos exilados lá em Tel Abib, junto ao rio Quebar. E Jeremias, ele fica aí na cidade de Jerusalém. Vou só tomar um pouquinho de água aqui. Então, o que nós podemos ver aqui? Que diante de um cenário de calamidade, Deus resolve castigar o seu povo. Mas esse castigo, a gente vê uma manifestação da misericórdia de Deus para com a nação de Israel. O cativeiro de 70 anos, pelo fato de Deus amar o seu povo, foi um ato de misericórdia, de preservação. Porque quando olhamos para o cativeiro assírio, no ano 722 a.C., o que podemos observar é que a nação do Reino do Norte, que estava dividida, as 10 tribos não retornaram de forma ampla, né, para a sua terra. Porém, isso aqui era um ato de misericórdia de Deus para com esse povo. Mas nós temos o quê? Nós temos uma promessa de restauração de Israel. E aqui eu entro de novo com esse nome processo. Tanto a questão da calamidade como a restauração, ele passa por um processo. A calamidade, para que Israel chegasse numa calamidade espiritual elevada a ponto de Deus castigar, foi um processo que foi se corroendo, que foi se autodestruindo diante da apostasia, diante da idolatria. Nós conseguimos perceber isso quando a gente vê o profeta Jeremias pregando ali, chamando o povo para arrependimento, mas o povo ignorava, o povo castigava o profeta. E o que é que Deus faz? Deus pega e conduz aí através de visões o profeta Ezequiel, e ele passa tudo que ele vai passar. Deus revela para ele a glória, Deus revela tudo para o profeta Ezequiel. Lá no capítulo 3, Deus fala assim: olha, você não pode abrir a sua boca, você tem que permanecer calado. No capítulo 24 de Ezequiel, a morte da sua esposa, de forma muito rápida, a morte da esposa de Ezequiel ali naquele momento, Deus manda: olha, você precisa engolir o choro, você não pode abrir a sua... Você tem que viver o seu luto calado. Mas ali também Deus falou: olha, vai ter um sinal. A partir do momento que a cidade for destruída, vai chegar um mensageiro e você vai poder abrir a boca e profetizar o oráculo de Deus. Então percebemos assim que Deus traz o profeta Ezequiel e revela o oculto que estava acontecendo. Muitas vezes o que Jeremias não estava conseguindo ver, através de visões, Deus revela ao profeta Ezequiel a adoração a Tamuz. Deus revela ao profeta Ezequiel a adoração a Aserá. Deus revela
ao profeta Ezequiel, o que estava acontecendo nas câmaras, cava a parede, um buraco na parede, cava. Ele vê o que estava oculto lá dentro, o pecado que estava oculto dentro daquelas câmaras. Então nós observamos que Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem a sua forma de restaurar, assim como a calamidade, para chegar a um estado de calamidade espiritual, é um processo de restauração, também é um processo. Pastor Elinaldo ele fala a respeito aí, no segundo parágrafo da nossa lição, ele vai trazer uma abordagem no aspecto aí, o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos nos revela o plano de Deus através do processo. De repente, lá no capítulo 37, Deus conduz aí, Deus, através do seu plano de restauração, dentro desse processo, aí nós conseguimos compreender a visão do profeta, né? A visão do profeta. Olha, eu vou restaurar a nação. Era como se Deus estivesse falando assim para ele: ó, eu vou restaurar a nação, mas essa restauração também vai ser um processo. Afinal de contas, Deus tinha que tirar ali os verdadeiros, os remanescentes, e aqueles que tinham pecado, que tinham profanado, feito Deus destruir o templo, feito Deus com que usasse Nabucodonosor para destruir o templo, para destruir a cidade. Deus tinha que eliminar esse povo que tinha profanado o nome de Deus, que tinha profanado o templo, né? Que estavam confiando no templo. Jeremias também traz essa abordagem, e ele leva ali no Vale de Ossos Secos, como a gente acabamos de ler. O professor pode trazer assim mais conteúdo, buscar mais conteúdo para enriquecer a sua aula, e Deus mostra aí através como estava a nação de Israel. Estava só ossos espalhados naquele vale. O vale é um lugar, muitas vezes, de destruição. O vale, muitas vezes, é um lugar de abandono. E o que nós devemos entender aqui, que dentro da nação de Israel, muitos se diziam assim: olha, foi-se a esperança. Israel não volta mais a ser uma nação. Israel não volta mais a ser um povo, porque depois da diáspora ali, do ano 70, Israel se espalhou pelo mundo. Depois do cativeiro do ano 70, Israel volta para a sua nação. Mais uma vez, lá no Novo Testamento, Israel vai ser punida. Por quê? Porque Israel, mais uma vez, voltou para mergulhar dentro das velhas práticas. Estava tudo corrompido na época de Jesus. Os sacerdotes, a gente percebe, estavam corrompidos, os anciãos, os sinédrios, e eles estavam mais uma vez ali, os discípulos, quando estavam ali antes de iniciar o sermão profético, eles olham para o templo, admirando a beleza do templo, que era o templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Ele falou: olha esse templo. Jesus olha para aquele templo e fala: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, no ano 70, acontece aí uma outra diáspora, né, que é provocada por Roma, pelo general Tito, que vai destruir praticamente toda a cidade de Jerusalém. E aí vai acontecer uma outra diáspora. Durante 18 séculos, aproximadamente 18 séculos, Israel desapareceu do mapa. Não se tinha uma devida esperança deste retorno da nação de Israel. Tudo isso está nessas aulas que eu te falei, 10, 11 e 12, você pode assistir lá. E o que nós podemos perceber? Que a partir do ano de 1882, houve o quê? Um movimento chamado sionismo, aonde podemos perceber a restauração de Israel como nação. Os ossos se juntando, o processo, né, dos ossos se juntando, criando-se nervo, criando-se carne, né? Mas ainda faltava o quê? O que falta para Israel? Nós vemos que Israel, a partir do ano de 1948, se tornou uma nação independente, é uma nação hoje poderosa, mas eles ainda rejeitam o Messias. A maior parte dos judeus ainda estão esperando o Messias, não crê
no Cristo, no Messias que veio há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, essa nação simboliza esse exército, né, que é restaurado nessa visão de Ezequiel. O que é que falta para a nação de Israel? Falta um derramamento do Espírito Santo. Falta o que para a nação de Israel? Falta um verdadeiro avivamento. E esse avivamento vai acontecer? Vai. Segundo a visão do profeta Ezequiel, esse avivamento vai acontecer. E eu fiz aqui uma linha do tempo para que vocês possam entender. Esse avivamento para Israel, ele vai acontecer. Eu fiz aqui a linha do tempo para que você possa entender. Nós temos aqui o arrebatamento da igreja. Essa era que nós estamos vivendo agora é a era da graça. Da graça, ou a era da igreja. Mas após aqui a noiva ser arrebatada, que eu fiz o desenho aqui da noiva, os olhos se voltam, o calendário se volta totalmente para a nação de Israel e para os gentios. Então, é justamente nesse período que abarca 7 anos, o período tribulacional, que é dividido em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que vai acontecer, depois desses 3 anos e meio aqui, já na parte final aqui da grande tribulação, que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo sobre Israel. Isso está registrado aonde? Você pode anotar aí, Ezequiel, capítulo 39 e 29, Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10. E o maior derramamento do Espírito Santo, o maior avivamento que vai acontecer para com o povo de Israel, vai ser justamente nesse período aqui do milênio. Então é onde vai acontecer o maior derramamento do Espírito sobre a terra, é justamente no período aqui milenar. Depois do milênio, dos 1000 anos, nós temos ali o estado eterno. Mas onde se aplica aqui a visão de vale de ossos secos? Porque isso aqui é para Israel, mas isso se aplica também de forma tipológica para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde se aplica aqui? Muitas igrejas, e eu acho interessante isso aqui, estão vivendo nessa situação aqui, ó, de vale de ossos secos. Ou seja, um dia foram igrejas avivadas, um dia foram igrejas que pregaram, que evangelizaram, foram igrejas que foram cheias do Espírito Santo, mas o processo de letargia, de frieza, de, vamos dizer assim, de pecado, que isso afasta o homem de Deus, levou muitos a se tornar ossos secos. Porque assim como Deus fala para Israel, e eu porei o meu espírito neles, ou seja, perderam a presença do Espírito Santo, dormiram. E quando eu falo que é um processo, a gente lembra aí de Mateus capítulo 25. Porque as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, elas cochilam, porque ninguém dorme de vez. Para você dormir existe um processo. Você começa a cochilar, e à medida que você vai cochilando, você entra no estágio do sono e dorme. Então, assim como as virgens ali cochilaram e dormiram, a visão de vale de ossos secos também, muitas igrejas estão nesse estado. Cochilaram e dormiram. Entraram na letargia espiritual. Se tornaram ossos secos. Não tem mais o fervor. Não tem mais a presença. E o crente, ele precisa ter luz na mente e fogo no coração. O fervor, a piedade pela obra de Deus, ter vontade de evangelizar, de ganhar almas, ter aquele desejo profundo de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. É só barulho de ossos secos.
Muitas vezes você vai em determinados lugares e você vê só aquele amontoados de ossos secos, ou seja, é aquela reunião, aquele barulho, mas você, pelo discernimento do Espírito, não sente a presença do Espírito Santo de Deus. Mas aqui nós vemos o pastor Linaldo Renovado trazendo esse vale de ossos secos e aplicando a muitas igrejas que perderam esse fervor, que perderam a presença do Espírito Santo e se tornaram apenas ossos secos. Então, nós observamos que isso é um processo, porque isso vai se perdendo, essa erosão, ela vai acontecendo aos poucos. Essa crise espiritual vai acontecendo aos poucos. Terceiro parágrafo da nossa lição, pastor Linaldo Renovato, ele fala sobre o rio das águas purificadoras. Eu não vou muito adentrar, mas eu quero mais aplicar a igreja, porque está falando justamente de Israel, da nação de Israel. Essa água purificadora que vai acontecer aí no capítulo 47, ela vai sair debaixo do templo ali do milênio. E ela vai correr em sentido... Ela é um processo. Você observe que essa água também, e a gente vai trabalhar muito em cima desta palavra, de processo. Porque ela sai debaixo do templo. E ela sai aquele pouquinho de água, só que ela vai ganhando volume. Vai ganhando, dentro de uma perspectiva espiritual, vai ganhando intensidade. E começa a se tornar aí um grande ribeiro. E ela alcança o que? A região ali do Mar Morto. Uma parte, Zacarias narra que ela vai para o Mar Morto e vai dar vida ao Mar Morto. E ela também, com outro braço, outra parte do ribeiro, vai correr para o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Isso tudo está explicado nas aulas aí anteriores, foi gravada no ano passado. Então, essas águas, o profeta Ezequiel vai ter uma visão. À medida que ele vai adentrando, essas águas estavam, à medida que ele vai adentrando, vai se medindo aí, como o texto mesmo vai deixar muito bem claro aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo na revista. É bom que você leia com seus alunos, acompanhe com seus alunos, é muito importante isso. Então, o versículo de número 3 diz assim, ó: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele vai ter um cordel e vai começar a medir. A cada 1000 côvados, é um processo, ou seja, a cada 1000 côvados fala desse processo. Então a gente não pode perder a ênfase desta palavra. Então, quando ele mede 1000 côvados, a água está dando aqui, ó. Eu fiz aqui um desenho como se fosse o profeta Ezequiel, mas aplicando isso à igreja. Eu quero já aplicar diretamente à igreja, não entrar muito no contexto escatológico e profético, mas eu quero aplicar a vida prática. Eu coloquei etapas do rio da graça de Deus sobre a vida da igreja. Eu peguei isso aqui do pastor Linaldo Renovato e fiz o desenho para que você possa ter um melhor entendimento e aplicação à vida da igreja. Então, quando ele mede aí com cordel, 1000 côvados, a água está dando aonde? No tornozelo. O que significa? Que tipo de igreja é essa aqui? Eu coloquei. Essa etapa 1 do tornozelo fala de igreja que não tem aprofundamento bíblico. Vive uma letargia espiritual. Ou seja, ela é dominada pelo antropocentrismo. O que significa isso? Antropocentrismo. É quando ela não tem, pelo fato dessa igreja não ter um aprofundamento bíblico, é uma igreja que é fácil de ser enganada, que ela é fácil de ser levada por ventos de doutrinas. É uma igreja que gosta de ouvir uma mensagem que venha agradar o seu próprio ego, venha satisfazer a sua própria necessidade. Ou seja, é uma igreja que, por falta de conhecimento, de não ter aprofundamento bíblico, é uma igreja que o que perece. E as águas só chegam até o tornozelo.
Aí nós temos, ele vai medir mais 1.000 côvados, que dá em torno de 500 metros. Então vai vir aqui a segunda etapa, eu coloquei a segunda etapa. Vai chegar onde? Nos joelhos. Que aplicação tem? Para que tipo de igreja é essa? Qual é a aplicação? Essa igreja tem até uma certa comunhão com Deus. Tem até um certo conhecimento bíblico. Você vai perceber que tem igrejas dentro dessa perspectiva. Mas ainda continua valorizando pregações liberais. Mas ainda continua naquele elevada ainda. E eu gosto muito de usar essa emoção e emocionalismo. A emoção, ela é um sentimento gerado dentro do nosso temperamento. Dentro do nosso temperamento, nós se emocionamos como ser humano, só que de forma racional. A emoção que é gerada de forma racional. Você sabe o porquê você está se emocionando. Por uma palavra, pelo louvor, você se emociona porque aquela palavra te toca. Então gera uma emoção consciente, racional. Porém, o emocionalismo, ele é regido pela emoção. E pelo fato dele ser regido pela emoção, ele não consegue ser dominado assim, ou seja, ele é regido pela emoção, só que ele perde, de certa forma, a razão e começa a entrar em certos tipos de movimentos que é dominado pela emoção, porém perdendo a razão, a forma consciente, correta. E Paulo chama isso muitas vezes de meninos. Então, o que nós podemos ver aqui? Que essa segunda etapa, que está no joelho, essa igreja tem até certa comunhão com Deus, tem até certo conhecimento bíblico, mas é uma igreja que muitas vezes se deixa levar pelo emocionalismo. O terceiro, a água que vai chegar aqui aonde? Nessa etapa de número 3, os lombos, peitos. Este tipo de igreja está em crescimento. É uma igreja que está em evolução. É melhor do que a igreja, bem melhor do que a igreja que está com água nos tornozelos e nos joelhos. É uma igreja que está evoluindo, é uma igreja que está amadurecendo, é uma igreja que está crescendo na graça e no conhecimento, é uma igreja que não se deixa levar pelo emocionalismo, mas é uma igreja que se emociona pela palavra, pela exposição bíblica, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, essa igreja é uma igreja que está evoluindo. A quarta e última etapa é quando o profeta fala que essa água cobriu a ponto dele os seus pés não alcançar mais o chão, a terra, e só ser possível conduzir a nado. É esse o nível que Deus ele quer para a sua igreja. Esse é o nível que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja que deixa de ser carnal e se torna espiritual. O apóstolo Paulo fala dos 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A igreja espiritual é a igreja que está no nível que agrada a Deus. A igreja espiritual é a igreja que está no nível que faz a vontade de Deus. A igreja espiritual é uma igreja que reflete o caráter santo de Cristo. É uma igreja que está mergulhando na graça, no oceano do Espírito. É uma igreja que tem aprofundamento bíblico. É uma igreja que está apaixonada pela palavra de Deus. É uma igreja que ora. É uma igreja que se voltou para os princípios bíblicos. É uma igreja que está muito mais próximo de um avivamento. É uma igreja que se afasta do pecado. É uma igreja que está próximo de Deus, que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que tudo perpassa aí pelo processo. Então, assim, voltando novamente, assim como
A espiritualidade, ela pode, de certa forma, diante de um processo, do seu nível espiritual, você pode restaurado, isso é um processo, também a apostasia é também um processo. Como eu usei o exemplo das 10 virgens. Primeiro elas cochilam, depois elas dormem, é um processo. O avivamento, agora nós vamos entrar no segundo parágrafo, o avivamento, ele é um processo. Por que um processo? Porque o avivamento começa com um despertamento, que é a parte aí central da nossa lição. Você pode trabalhar isso com os nossos alunos. E o que eu tenho observado, falando em despertamento, segundo o estudo que eu estava vendo há alguns dias, as escolas bíblicas, a EBD, têm sofrido uma crise no nosso Brasil. Eu tenho visto igrejas em alguns lugares que às vezes tem uma escola no domingo, no outro já não tem, passa 2 domingos sem, não dão ênfase. E esse estudo mostra que a crise muitas vezes não está nem nos irmãos, nem na igreja, a crise está justamente na liderança. A culpa da maioria das crises que tem dominado de certa forma, que tem entrado na igreja, na crise da escola bíblica dominical, está justamente na liderança, que não dão ênfase ao ensino da palavra de Deus. Que nós possamos ser despertados por Deus a partir de hoje, para se despertar, para buscar a face, para buscar aprender da palavra de Deus. O segundo parágrafo da nossa lição. Os grandes avivamentos. O segundo parágrafo vai falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Então, observe que, mais uma vez, eu vou usar aqui o processo despertamento e busca. E a gente observa que nós temos um exemplo bíblico que quando Daniel ele acha ali o livro e percebe que já tinha completado os 70 anos do cativeiro, Daniel vai orar. Daniel vai buscar o Senhor em oração. E, através dessa oração de Daniel, Deus vai trazer um despertamento. Deus vai despertar Ciro. Deus desperta Ciro para que pudesse ali assinar no decreto, para que o povo pudesse retornar. Então, o que nós podemos observar? Que o processo de restauração, ou processo de avivamento, ou de reavivamento, ele começa sempre através de uma das características fundamentais de um dispositivo chamado despertamento e busca. A pessoa se desperta e começa a buscar. Eu coloquei aqui, antes de falar dos grandes avivamentos no mundo, eu coloquei aqui algumas características que podemos verificar através desses avivamentos que vieram no mundo. Por exemplo, buscar a presença de Deus. Primeira pessoa é despertada. Deus é que traz esse despertamento. Daniel ora, mas é Deus que traz o despertamento. Buscar a presença de Deus. Uma outra característica, fervor na evangelização. Terceira característica, retorno ao princípio bíblico que norteia a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã. Retorno aos dons espirituais, curas, operações de maravilhas. A gente percebe isso quando nós estudamos a igreja primitiva. Batismo no Espírito Santo como evidência da glossolalia, das línguas estranhas. Com essa evidência, a experiência do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Uma outra característica, santidade e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, dentro desse despertamento para um grande avivamento, isso foi experiências, né, que foram evidenciadas nos avivamentos no mundo. Eles procuraram ali viver uma vida de santidade, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram a prática do pecado, buscaram a vida de santidade, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro parágrafo vai falar a respeito do avivamento na Europa. E nós temos aqui a Alemanha.
O avivamento na Europa, coloquei alguns aqui, tem mais conteúdo, mas eu coloquei alguns aqui, eu quero acompanhar com você, você pode ler juntamente com seus alunos, pedir para que os seus alunos leiam, isso é muito importante, trazer esse conhecimento a respeito, foi muito, eu achei de grande importância esse avivamento na história da linha do tempo da igreja. Na Alemanha, 1720, o conde Zinzendorf, o que é que ele fez? Ele liderou os morávios num verdadeiro fervor missionário que se espalhou pelo continente e chegou até a América. Veja que começou na Europa. A Europa estava num apagão espiritual, numa decadência, numa calamidade espiritual. E ele refugiou o quê? Ele refugiou os cristãos que estavam sendo perseguidos. A sua ênfase na religião do coração levou os fiéis a, desde atitudes infantis até um grande despertamento e uma busca do poder de Deus, principalmente voltado para missões transculturais. Veja que uma dessas características está no fervor da evangelização. E o conde Zinzendorf, ele tinha esse fervor, queimava. Lá em Morávios, saíam missionários para a África, diversos países. Depois que esse homem trouxe aí, Deus levantou, Deus despertou esse homem na busca para trazer missões transculturais. Saíram de Morávios vários missionários para a África e outros países que não dá para a gente elencar aqui. Aí nós temos aqui, na Inglaterra, você pode ler isso aqui, isso é muito importante você passar isso para os seus alunos. Aí nós temos aí os irmãos Wesley, John Wesley, Charles Wesley, veio de uma família pobre, com muitos problemas com seu pai, né? Você pode estudar história, tem livros que vai fazer uma abordagem a respeito da história. Em 1703 e 1791, com um grande fervor missionário. Isso começou no século XVIII, XIX e século XX. A partir do século XVIII, XIX e XX, nós podemos ver aqui uma ação da parte de Deus, trazendo um despertamento através de homens e de mulheres na história da linha da igreja, da história da linha do tempo da igreja. E esses homens com grande fervor missionário, busca do poder de Deus e unção do Espírito Santo, no avivamento com George Whitefield, entre 1714, isso aqui é extraordinário, em 1770, com o surgimento desses três grandes homens líderes, o clima espiritual de muitas igrejas passou por uma mudança real em busca do avivamento. Os irmãos Wesley foram notáveis exemplos de vida em comunhão com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida. Por isso que eu falo que a pessoa ser cheia do Espírito Santo é um estilo de vida. A igreja, numa calamidade espiritual também, é um estilo de vida que ela adota. Então, ele não se conformou. Então ele falou, eu vou buscar um avivamento. Nós precisamos mudar o estilo de vida dessa igreja, a realidade espiritual dessa igreja. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, formalista e sem o poder de Deus, e pôs-se a pregar o retorno à vida esposada do Novo Testamento. O que é que ele faz? Ele reuniu jovens na faculdade chamado o Clube Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós temos aí o País de Gales. País de Gales, 1991. Veja que o avivamento começou ali, século XVIII, XIX, vai chegar até o século XX. No País de Gales, em 1891, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, olha Deus despertando um adolescente de 13 anos, ele sentiu a necessidade de um avivamento na sua vida e na sua terra. Esse jovem, ele passava a noite toda lendo a Bíblia. Ele passava a noite toda lendo a Bíblia, falando, orando, falando a respeito sobre o avivamento. Ele reuniu seus colegas e falou da visão que Deus tinha dado a ele. No domingo, dia 30 de outubro de 1904, mostrou-lhe que o Senhor queria enviar um avivamento, mas que todos precisavam
abandonar tudo, inclusive o pecado, confessando diante de todos. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países no mundo. E nós podemos observar que em todos esses movimentos, pode-se dizer que Deus estava preparando o ambiente das missões no mundo para o grande avivamento pentecostal que se concretizou aí no século de número 20, século 20. Aí nós temos o segundo parágrafo, Estados Unidos, já chegando na América, na lição de número 9, nós vamos estudar o pentecostalismo no Brasil. Veja que nós estamos falando do avivamento, o movimento pentecostal nos Estados Unidos. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui, por favor. Nos Estados Unidos, os ventos do avivamento tiveram grande impacto no século XIX. Finney, Charles Grandison Finney, foi usado por Deus para um grande despertamento. 1792, anote a data aí, 1875. Interessante é que Finney, ele foi convidado para pregar em Nova York. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da cidade, Governeu, em Nova York. E ele prega naquela cidade, segundo os relatos ali, estava para acontecer um baile, uma festa e um teatro. E depois que ele prega ali, não teve nem o baile nem o teatro. Aí, durante um período de 6 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo após a sua conversão. Esse homem ganhou mais de 100 mil pessoas para Jesus. Ele teve uma grande influência de Morgan, G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda que pregavam viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas. Charles Finney também aliou-se a esse movimento e revela em sua autobiografia a experiência do poder do Espírito Santo, que incluía o quê? A experiência, a evidência da glossolalia, de falar em línguas estranhas. Aí nós temos agora, ainda nos Estados Unidos, o terceiro parágrafo, raiz do avivamento pentecostal, Charles Fox Parham. Esse aqui foi um dos nomes muito importantes, um dos homens levantados por Deus, um obreiro levantado por Deus no ano de 1900. Parham, obreiro, leigo, pregador itinerante, cheio de amor pelo reino de Deus. Ele resolveu fundar um movimento de fé apostólica. Parham sentia-se incomodado com a frieza, todos eles, irmãos. Sentia-se, quando Deus manda o despertamento, a frieza espiritual na igreja incomoda o crente quando é despertado por Deus. Das igrejas estabelecidas, e fundou um movimento com o objetivo de restaurar a fé da igreja primitiva, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Aí ele vai fundar um instituto chamado Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. No fim daquele ano, os alunos do instituto começaram a estudar sobre Atos 2, sobre o movimento pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, em Atos 2. Entre esses alunos estava Agnes Osman. Agnes Osman foi um dos alunos da escola bíblica de Parham que teve uma experiência. E a gente percebe essa experiência no dia 1º de janeiro de 1901. Ela começa a estudar a respeito do batismo no Espírito Santo, e ela começa a ter algumas experiências com Deus, e ela pergunta para Parham se ele podia colocar as mãos, a imposição de mãos sobre ela, como Paulo fizera com os discípulos lá em Éfeso. E ele faz da mesma forma que Paulo fez com os discípulos em Éfeso. Parham concordou, ora por ela, e declarou com alegria: falei em línguas conforme Atos 2, versículo 1.
Atos 19, versículo 6, de modo semelhante, quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre os discípulos em Éfeso, e o relato bíblico acontecido no cenáculo em Jerusalém, quando foram vistas línguas como que de fogo. Glossolalia, louvado seja o nome de Jesus. Ainda em Kansas, o avivamento de Galena, 1901. De Kansas, Charles Parham ficou conhecido pelo fervor na busca pelo poder de Deus. Parham foi convidado para pregar na cidade de Galena, após a cura milagrosa de uma senhora chamada Mary Arthur. Ali ele pregou durante vários meses e muitos se converteram a Cristo. Alugou um salão para 2.000 pessoas sentadas e criou a Banda da Fé Apostólica, formada por jovens. Aleluia, glória a Deus. Entusiastas que viajavam tocando, desfilando pelas ruas, fazendo evangelização de casa em casa e cultos ao ar livre. Veja que o fervor, né, essa característica do fervor na evangelização. Em 1901, em Houston, Texas, aí vai entrar na história o pastor negro, filho de escravo, Louisiana, que é quem que vai aparecer aqui? William Joseph Seymour. Pertence a um grupo chamado Santidade. Foi atraído pelo movimento de Parham, pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham no Instituto Bíblico de Topeka, em Kansas. O avivamento na Bonnie Brae Street, em 1906. Seymour, ele se transferiu para a Califórnia. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas foi um homem que foi despertado por Deus, que ouviu a pregação, que ouviu a ministração, que foi influenciado por Parham. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal numa residência de uma família, na Bonnie Brae Street. Não demorou muito por causa do seu sermão pentecostal. Foi expulso da igreja pela pastora. Como residia na mesma rua, convidou pessoas interessadas para reunir-se na sua casa, na Bonnie Brae Street, número 216, que até hoje esse lugar é um memorial ao movimento pentecostal. Tornou-se um ponto turístico para quem desejava pesquisar as origens do pentecostalismo nos Estados Unidos. Olha só, no domingo, 9 de abril de 1906, numa madrugada, Seymour e outros irmãos foram batizados no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, a glossolalia. O avivamento na Rua Azusa, nós já estamos caminhando para o final. As reuniões na Bonnie Brae Street atraíram tantas pessoas que o prédio não suportava mais os que para lá se dirigiam na busca por um avivamento para suas vidas. Procurando um prédio novo, Seymour descobriu um salão retangular onde havia funcionado uma igreja metodista. E pelo processo, essa igreja entrou numa calamidade espiritual, mas estava abandonada. Ficava na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, na Califórnia. O local mais amplo tornou-se mais adequado para as reuniões. Ali, Seymour fundou a The Apostolic Faith Gospel Mission, Missão Evangélica da Fé Apostólica. As pregações de Seymour não eram eloquentes, eram de uma simplicidade bem peculiar, mas a unção do Espírito Santo era tão grande nas reuniões que as pessoas eram curadas, outras eram batizadas no Espírito Santo com tanto poder que caíam prostradas sem que ninguém nelas pudesse tocar. Na Rua Azusa, finalizando, começou o que os historiadores chamam de avivamento pentecostal no século XX. O movimento espiritual ali causou um grande impacto sobre a população. Finalizando, em 18 de abril de 1906, o Los Angeles Times noticiou acerca de um novo, estranho reavivamento que estava sacudindo a cidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O mesmo Deus que operou através do despertamento, através na Europa, nos Estados Unidos,
na Alemanha, na Inglaterra, no país de Gales, que operou na vida de Charles Gladstone Finney, que operou na vida de Parham, de William Joseph Seymour. É o mesmo Deus que está a despertar o povo dele hoje para que venha trazer um grande avivamento para a igreja brasileira, para trazer um grande avivamento para a igreja local, para cidades, para estados, porque quando Deus ele traz um avivamento, o avivamento tende a trazer um grande impacto, como foi dentro da história dos avivamentos que aconteceu nestas nações e nestes lugares. Terceiro ponto da nossa lição: os avivamentos mudam a história. Primeiro parágrafo: impactos no mundo. O período interbíblico, período de 400 anos, que nós conhecemos muito bem, em que Deus não trouxe os seus oráculos, não trouxe revelação, não trouxe profecia, foi um período de escuridão. Mas aí ele envia o seu filho Jesus, como a gente estudou avivamento na vida, no ministério de Cristo, ele veio a este mundo trazer o maior avivamento da história. Ele veio a este mundo para estabelecer a sua igreja. No capítulo 16 de Mateus, ele edifica, ele começa a construir a sua igreja. Em Atos 2, essa igreja é inaugurada através da descida do Espírito Santo. A igreja avivada, a igreja que ela está dentro da visão do avivamento, que é enviado por Deus, o verdadeiro avivamento. É uma igreja que ela vai impactar, que ela traz luz neste mundo de trevas. O segundo parágrafo, a lição diz assim, o segundo parágrafo da nossa lição: a geração depois do avivamento. O que nós podemos observar é diante de uma pergunta que eu coloquei aqui para que você possa pensar: por que os avivamentos não se tornam permanentes? Nós podemos entender dentro dos avivamentos que alcançaram alguns países, como continentes, Europa e os Estados Unidos, eles duram determinados tempos, mas não permanecem para sempre. A pergunta é: por que os avivamentos não se tornam permanentes? A resposta é: os homens usados por Deus, os homens que foram levantados por Deus, como Finney, como Parham, como Seymour, foram homens que, como o Wesley, foram homens que foram levantados, despertados por Deus. Só que eles passaram, eles encerraram a sua carreira, mas os seus sucessores não deram seguimento. Não deram seguimento, não buscaram com a mesma intensidade, com o mesmo fervor como esses homens que foram despertados por Deus. E finalizando aqui, eu coloquei avivamento e reavivamento. Existem igrejas que nunca tiveram uma experiência de um verdadeiro avivamento. Existem igrejas, mas existem igrejas que já tiveram um avivamento verdadeiro e que perderam no decorrer da sua história e que estão em busca do reavivamento. Que nós possamos buscar o verdadeiro avivamento através da palavra de Deus. Todos esses avivamentos que Deus trouxe ao seu povo na história da linha do tempo da igreja, vieram através da palavra de Deus. Quando você olha a história destes homens, quando você olha a história de Finney, por exemplo, era um homem que orava 8, 10 horas por dia. Era um homem que orava sem cessar, respirava a oração, respirava a palavra de Deus. Se nós de fato queremos buscar um reavivamento ou um avivamento para a nossa igreja, é necessário que nós possamos respirar a oração, como estes homens respiraram. É necessário que nós venhamos se voltar para a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus continue fortalecendo e que Ele venha abrir a nossa visão, que venha trazer um despertamento na vida de cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado
e ele venha trazer um avivamento para o seu povo. Eu espero que eu tenha contribuído através desse ensino com a sua aula, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que te ajude, que ele abra a sua mente, que ele ilumine a revelação através da sua palavra, que ele venha iluminar a revelação através da sua palavra para que você possa dar uma excelente aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até a próxima aula, querendo Deus.